Alô, galera do Pântano Pop. Você sabe aquele herói dos quadrinhos que você sempre achou muito maneiro? Ou então aquele protagonista, aquela série muito legal que você assistia na infância e que você sempre gostou? Então, esses produtos culturais, né, eles podem estar passando, né, eles estão passando uma mentalidade para você, como passou também para mim, para o Vitor, e a gente nem se deu conta por muito tempo. É sobre isso que nós vamos falar aqui nesse episódio. E aqui, pessoal, não vai nenhuma intenção de lição de moral ou de ensinar nada para ninguém, mas é um papo reto. Nós estamos propondo aqui uma reflexão, que é uma reflexão que o Evandro tem, que eu tenho, e que nós estamos abrindo para vocês que nos assistem. Nós vamos falar aqui, então, de exemplos que nós tivemos na nossa infância, na nossa adolescência, coisas que são muito caras na nossa memória afetiva, mas que nós conseguimos, após essa reflexão, ver que tem problemas. E não tem problema descobrir que coisas que são caras para nós têm problemas. Às vezes até o problema é tão sério que a gente não consegue desver o que a gente viu, a gente para de gostar. Mas muitas vezes você consegue continuar gostando, mas entendendo que tem um contexto ali que está sendo colocado e aquele desenho animado, aquela série, aquele filme, aquela história em quadrinho, não são tão imunes assim a uma mentalidade que já vem de muito tempo. E se nós não percebemos isso antes, é porque nós estamos inseridos, nós estamos dentro dessa sociedade com essa mentalidade. Por que isso acontece e por que nós começamos a perceber o que nós não percebíamos antes? Então aí, é claro, houve a ajuda de um arcabouço teórico, né? Então foram leituras que nós fizemos, estudos, que começaram a abrir os nossos olhos para essas ideias que estavam lá, bem claras, mas que nós estamos tão imersos nas mesmas que nós não conseguimos perceber. Então, uma dessas ideias é muito importante, é a gente entender que a classe dominante numa sociedade, obviamente, por ser classe dominante, ela domina a produção cultural daquela sociedade. E ao dominar a produção cultural, a classe dominante consegue a mágica de fazer as suas ideologias, as suas ideias, parecerem não ideológicas, parecerem naturais, né? Parecerem senso comum, ideias que todo mundo concorda, que todo mundo gosta. É exatamente isso que acontece com esses personagens, com essas histórias que nós gostamos ou gostávamos tanto, mas não conseguimos perceber, porque quem tem o poder de controlar a indústria cultural tem o poder também de fazer a sua ideologia parecer não ideológica, parecer natural. Isso não é um problema a princípio, porque é muito fácil ser enganado quando você está dentro de uma sociedade, cotidianamente, você liga a televisão, você vai a uma loja, não é um pecado a princípio, né? Não conseguir perceber que tem ideologia, que tem uma mentalidade sendo reproduzida e sendo colocada na nossa cabeça. E a gente não vê maldade. E aí as pessoas hoje em dia falam, tudo é racismo, antes ninguém falava nada, agora está falando, isso é mimimi, isso é lacração. Não, gente. A proposta aqui é exatamente que a gente pense. Nós fomos pegos no contrapé. E agora a gente está tentando abrir a cabeça. Algumas pessoas acordaram, abriram a cabeça e estão conseguindo enxergar, né, para além
desse verniz que tem. Aquela coisa que você via e, mas eu não via nenhum problema nisso aí. Tinha problema? Tinha e continua tendo. O problema não foi inventado hoje, ele é muito antigo. Exato, Vitor. Não, não tem lacração nenhuma aqui, porque nós não estamos apontando o dedo para ninguém, nós estamos dizendo, nós também fizemos isso, tá? Nós também tivemos um momento, eu não sei, não posso falar por você, mas eu com certeza tive aquele momento assim de, poxa, que troço chato, agora tudo é racismo. Eu também passei por esse lugar aí, tá? Por isso que nós não Sem estamos dúvida. apontando o dedo para ninguém. Estamos propondo aqui uma reflexão que é a mesma reflexão que nós começamos a fazer a partir de um determinado momento. Aqui, nós não estamos aqui dando lição de moral com ar de superioridade ou apontando o dedo para ninguém. Os personagens, histórias, séries que nós vamos citar daqui a pouco, eles passam essas ideias, né? Transmitem essas ideias sem que as pessoas nem percebam, de tão naturalizadas. Mas é óbvio que isso não começou agora, isso tem uma origem, né? E a origem disso aí é o sistema colonialista, que sempre foi aí um braço forte do capitalismo, tá? Então, o sistema colonialista ele pressupõe o domínio de povos por outros povos, né? Então, nós tivemos o colonialismo clássico, né? Da Idade Moderna, e tivemos depois, no século XIX, o colonialismo contemporâneo, que atingiu basicamente a África e a Ásia. E aí, nesse contexto do colonialismo, criou-se aquela ideia da missão civilizadora, né? Precisava-se uma justificativa para que potências industriais europeias roubassem, matassem, escravizassem outros povos. E aí a justificativa é que esses povos estavam lá para ensinar aqueles pobres diabos, né, a se tornarem civilizados. Tá? E isso aí está dentro da ideia do século XIX de uma apropriação indevida das ideias de Darwin, que criou o tal darwinismo social, que é a ideia de que existem povos, sociedades humanas evoluídas e sociedades humanas não evoluídas. Desvirtuaram totalmente a ideia de evolução, né, que o Darwin criou apenas para explicar o desenvolvimento dos seres vivos, e aplicaram essa ideia de evolução nas sociedades humanas para tentar passar a ideia de que existem sociedades mais evoluídas e outras menos evoluídas, e aí vai se chamar as mais evoluídas de civilizadas e as menos evoluídas de selvagens ou primitivas. É essa ideia que está impregnada nessas séries, histórias, personagens que nós vamos falar a seguir. E aí alguém pode dizer, mas várias dessas séries que vocês vão citar aí, elas não são da época do colonialismo, e vocês falaram aí de colonialismo, missão civilizadora, mas é que, na verdade, hoje, no entendimento dos grandes pensadores anticolonialistas, como Frantz Fanon, ele entende que, mesmo com a independência das colônias, a lógica colonialista continuou nos novos países independentes, nas ex-colônias. Só que agora quem ocupa o lugar do colonizador são as elites daquele país, e quem ocupa o lugar do colonizado é a população pobre. Mas a lógica é exatamente a mesma. O Eric Lindstrom, um historiador dos Estados Unidos, chama de imperialismo psicológico. Você cria uma justificativa que é incutida na mente das pessoas, não só as pessoas que estão praticando o colonialismo ou o imperialismo, mas as que estão recebendo, para que elas não resistam, porque realmente não você está me ajudando,
Você está trazendo para mim benefícios que eu não tinha na minha sociedade. Então, você quebra uma questão de apenas diferenças. São sociedades diferentes, são civilizações e culturas diferentes. Não, você coloca um juízo de valor uma acima da outra, e aí você tem uma justificativa perfeita e moral para poder dominar outros povos economicamente, culturalmente, mentalmente. E isso passa, sim, para a cultura pop, né? Que é o assunto do pântano pop. E aí a gente vai ver aqueles personagens que estão reproduzindo esse colonizador. O branco que vai e salva, que leva a sua inteligência superior, a sua tecnologia superior, e tem a bondade de permitir que o selvagem, sem civilização, sem cultura, fique ao lado dele, mas nunca no mesmo nível, sempre abaixo. E é em cima disso que a gente vai falar, né? Vai dar exemplos e vai mostrar como a gente viu isso tudo e a gente não levou na maldade. A gente também recebeu esse imperialismo psicológico na nossa cabeça. Então, vamos começar lá de trás. Vamos mostrar esses exemplos em ordem cronológica, que é para a gente entender como isso vai passando de geração em geração. Coisas que eu e Evandro não vimos, a maioria das pessoas aqui que assiste a gente não viu, né? Mas que vão colocando degrauzinho por degrauzinho até chegar hoje. Todo mundo aqui conhece o fantasma, o mandrake, eu acho. Né? Não sei mais se as pessoas ainda conhecem o fantasma, o espírito que anda, das histórias em quadrinhos. Nos anos 90 teve um filme que não fez muito sucesso, e o mandrake, o mago, né? Na época que a gente era moleque, né, Evandro? Quando a gente fazia alguma coisa assim, tá achando que é o mandrake, rapaz? Isso Ninguém nem aí. sabe disso hoje em dia. Depois, nos anos 90, tá achando que é o Mr. M? Acho que também ninguém sabe mais o que é isso. Perdeu-se essa coisa do mágico. Então, o mandrake é o cara que eu quero falar aqui. Mandrake, né? Em inglês, mandrake aqui pra gente. Ele era um mágico que combatia o crime. E ele tinha um ajudante que se chamava Lothar. E aí começa o nosso problema. O mandrake foi criado, para dar um contexto, pelo Lee Falk, que era um escritor, diretor de teatro também, importante, em 1935. Olha o tempo. 1935 ainda é uma era em que esses impérios todos aí, industriais, estão fortíssimos. Então, ele, quando cria o mandrake, se ele tinha a intenção de ser racista ou não, a gente não pode dizer, mas o fato é que ele cria esse personagem e o seu ajudante é um homem negro. E qual o problema nisso? É que esse homem negro ele cai em todos os estereótipos que falam sobre esse imperialismo psicológico. Então, o Lothar, ele é um homem forte, que levanta um elefante com uma mão, ele é invulnerável, nunca se machuca, que é aquele estereótipo de que o selvagem ele é sempre bruto, sempre agressivo, violento. Então, toda vez que o mandrake tem um problema que ele não pode resolver com a mágica dele, quem resolve é o Lothar, que é o grandalhão. E até na imagem do Lothar tem o estereótipo também, que a gente antigamente não maldava, mas é aquele estereótipo de que o homem da África é um selvagem, que não tem roupa, não se veste direito. Então ele usa uma pele de leopardo, ele usa um chapeuzinho chamado fez, que nem é da África subsaariana. Então já vê como é que ele mistura tudo, é tudo um grande caldeirão, e é esse o problema. Então você tem esse personagem que... É um combo de exotismo, né, Vitor? O personagem. Então é nisso que a gente quer chegar. Já começa nesse exemplo. Essa visão que a gente tem de que o personagem que é de outros continentes, da Ásia ou da África, eles não são, eles são sempre mais selvagens, eles são mais violentos, eles são mais embrutecidos. Eles, na história do Mandrake, no começo ele também falava de errado, também é sempre isso, eles falam errado. Todos esses estereótipos da burrice, da estupidez, da violência. Ou então, quando não é violento, o selvagem ele é aquele subserviente, oh, meu Deus, me ajude, ele é covarde, incapaz de se defender sem a ajuda do homem branco. Então, esse é o nosso primeiro exemplo.
O próximo exemplo que eu tenho aqui também é mais ou menos da mesma época e até mais grave, porque entra na questão do blackface. Para quem não sabe, blackface a gente vai colocar aqui na edição, e muitos desenhos queridos nossos, né, reproduziam isso o tempo inteiro, que é aquela coisa do estereótipo do negro com traços abrutalhados, caricaturizados, desumanizados. Esse nosso exemplo é o The Spirit, que também é um quadrinho que não tão famoso quanto o Mandrake, do Lee Falk. É um quadrinho que é criado pelo Will Eisner em 1940, época de Batman, de Super-Homem. É um detetive mascarado, que fez muito sucesso, também foi publicado no Brasil, e ele também tem um ajudante, um sidekick negro, que é o chamado, já começa aí o problema, ele é chamado Ebony White. Ebony, que é negro, com white. O próprio nome já é uma sacanagem, já é uma piada racista, para começar. Para piorar a situação, o desenho é totalmente realista. E o único personagem que não é desenhado de forma realista é justamente o pobre do Ebony White, que é desenhado com blackface. Ele é desenhado também como sendo um anãozinho, aquele estereótipo do pigmeu, né? Ele fala errado, aquela coisa do... que também o E o Vento Levou mostra, né? O filme O Vento Levou, com a personagem da Hattie McDaniel, que é aquela empregada da Scarlett O'Hara, que fala tudo errado, né? Isso é um outro estereótipo que existia muito fortemente nos Estados Unidos. E vale aqui a gente falar que o Will Eisner, o autor dos quadrinhos Spirit, ele adorava esse personagem. Ele gostava do personagem. Era um personagem querido para ele. Então, mesmo sendo um personagem querido, ele não conseguiu fugir dessa mentalidade que estava sendo reproduzida na época de desenhar o personagem dele, por mais querido que fosse, de uma forma extremamente racista, estereotipada e desumanizada, que era muito comum nos anos 40. Mas ele também não conseguiu escapar. Ele se defendeu anos depois, dizendo que ele desenhou o personagem desse jeito porque era como, na época, se via comicamente o personagem negro. Ou seja, ele só piorou a situação, porque ele admitiu que, de fato, o personagem ele tem que ter essa coisa do ridículo. E é assim que se colocava sempre. O personagem selvagem, bruto, tanto na sua atitude, muitas vezes, quanto na sua aparência, ridicularizado, ridículo, e fora até do traço humano que os outros personagens vão ter. Agora, o próximo exemplo é um exemplo muito caro para mim. Eu costumo dizer que a minha personalidade foi formada pelo exemplo que eu vou dar agora. A minha cabeça, assim, que adora tecnologia, aventuras por várias partes do mundo, culturas diferentes, que é a animação Jonny Quest dos anos 60, que nós víamos muito nos anos 70 e durante todos os anos 80. Jonny Quest, todo mundo da nossa idade certamente viu, sabe que aquele menino lourinho de olho azul, filho de um super cientista, o Dr. Benton Quest, que viaja o mundo inteiro em várias aventuras. É um desenho muito revolucionário para a época, pela qualidade da animação, pela qualidade do roteiro. Ele era tão revolucionário que ele só durou uma temporada e 26 episódios, porque ele era muito difícil de produzir. Nos anos 80, quando a gente via, né, Evandro, ele comparava em termos de qualidade com os desenhos da época. Tão bom que ele era. 20 anos depois, ele ainda se comparava. Mas é um desenho que tem muitos problemas. Muitos problemas. Eu não vou nem entrar em detalhes, que tem diálogos extremamente racistas no desenho, que até a dublagem nos Estados Unidos foi modificada para poder cortar esses diálogos. Mas a própria naturalização de um dos protagonistas e um dos heróis do desenho fala sobre o que a gente está mostrando aqui, propondo refletir, que é o personagem Raj. Raj não é um negro africano, ele é um negro indiano. Mas, de qualquer forma, ele também tem as mesmas questões do Ebony White ou do Lothar, principalmente do Lothar. O Raj, para começar, ele é um menino que está ali ombro a ombro com o Jonny Quest. Então, alguém deve estar falando, você está maluco de falar que é racismo, tem racismo no Raj? Tem. E eu mostro. Para começar, o Raj, ele cai naquele estereótipo
do negro cheio dos misticismos. Sim, sim, Saladin, e ele faz levitação. Desenho totalmente científico e tecnológico, mas a parte do sobrenatural sempre cai no Raj. O Raj é o personagem racional, que volta e meia tira o Jonny Quest dos apuros, mas ao mesmo tempo que ele é racional, ele é o cara que faz mágica, que sopra a flautinha para cobra subir e acorda, sabe, umas mágicas assim, sai a parte que sai do científico do desenho sempre cai no personagem da cultura exótica, da cultura não civilizada, da cultura atrasada, que é o Raj. Para piorar a situação, essa questão do você colocar o Raj está no mesmo nível do Jonny Quest, é dito no desenho que o Dr. Quest, o pai do Johnny, adotou o Raj. Ou seja, o Dr. Quest é pai do Raj. O Jonny Quest é irmão do Raj. Adotivos, sim, mas são. E, no entanto, em nenhum episódio o Raj chama o Dr. Quest de pai. Ele sempre chama o Dr. Quest de Dr. Quest. E existe um episódio em que o Johnny apresenta o Raj e fala, esse aqui é o meu amigo Raj. Ele não fala, esse é o meu irmão Raj. Aí alguém vai dizer, cara, você está vendo chifre em cabeça de cavalo. Não, gente. É exatamente essa a nossa discussão aqui de hoje, sobre como a gente não malda coisas que estão ali reproduzindo uma mentalidade, sim. O que é estereotipado para a gente passa a ser o real, mas não é real, não fala a verdade sobre esses povos, sobre essas culturas. Fala apenas o que está sendo imposto para a gente. E a gente também não via isso, e eu continuo adorando o desenho Jonny Quest, mas a retratação do Raj é, sim, estereotipada, e, por fim, racista. E temos aqui, gente, um outro exemplo que é muito querido aqui pela nossa geração aqui, geração minha e do Vitor, que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Que nós temos ali o clássico exemplo da tia Anastácia. Não é? A tia Anastácia é aquele personagem maravilhoso, né? Que acaba até brilhando bastante na série, muito pelo talento da atriz, mas a tia Anastácia ela está sempre numa posição ali inferior, ela está sempre com uma roupa de empregada, né, de cozinheira, enquanto a Dona Benta conta as histórias lá sofisticadas da mitologia grega, a tia Anastácia vai falar dos folclores místicos nacionais, né? Então, há uma clara hierarquia, né? A mulher branca, patroa, ela fala da cultura considerada superior, né? Da mitologia grega, e a cozinheira, né? Vai falar daquelas coisas simples ali, folclóricas, locais, que é o conhecimento que ela tem inferior à da outra. Essa hierarquização é muito clara. Sem contar que ela repete também esses estereótipos que a gente está falando. A tia Anastácia, ela é a medrosa dos personagens do sítio, né? Sempre quando tem alguma coisa, ela que quase tem infarto lá, que se descabela, ela não consegue fazer nada, ela precisa ser salva pelo Pedrinho, ela tá sempre naquela situação de ser, oh meu Deus, cadê o branco para me salvar, né? E por mais que tenha aí, ela reproduz uma coisa que está na nossa sociedade e que eu acho que pessoas de classe média, até muito pouco tempo, viveram isso, que é a coisa de você ter aquela empregada doméstica que não tem nenhum direito trabalhista e que vive na casa, e a gente fala que ela é da família. Não, ela é da família, mas ela não é da família, né? Raramente ela come junto com as outras pessoas da família. Ela dorme num quartinho separado, ela não tem direito de ir ver a família dela, né? Aliás, vale lembrar que até muita coisa que motivou esse episódio de hoje foi que essa semana um casal na Bahia foi condenado por ter uma mulher que vivia por 40 anos em trabalho análogo à escravidão. Ela era a empregada dos pais do casal que foi condenado e aos 15 anos, desde criancinha, aos 15 anos ela passou
para a família do sujeito que foi condenado agora. Então, racismo não foi uma coisa que os lacradores inventaram, vale a gente ressaltar mais uma vez. Isso sempre existiu. A gente que não estava prestando atenção, isso continua existindo, é uma notícia dessa semana. Então, é a mesma coisa. A tia Anastácia, quando a gente vê a tia Anastácia e acha fofo, a gente naturaliza esse tipo de coisa, e a gente acha que é frescura, direito trabalhista para empregada doméstica, a gente acha que é querer mexer no time que está ganhando. Não é. É para poder evitar que esse tipo de coisa aconteça, porque uma trabalhadora ela tem direito de ter a sua família, a sua casa, de poder ir para o trabalho, voltar para casa, descansar dentro da sua casa. Aliás, Evandro, se você me permite, eu vou recomendar um filme que tem aqui no YouTube, a gente pode até botar o link, que é um filme chamado Doméstica, que é um filme documentário que fala sobre esse tipo de situação. E são várias empregadas domésticas que filmam a própria vida nas casas onde trabalham. Tem tudo o mesmo traço em comum, aquela coisa de, não, é da família, né? Minha mãe preta. Um exemplo que eu lembro muito bem, que é uma mulher daqui do Rio de Janeiro, branca. Ela e a empregada, elas eram amigas de infância, brincavam juntas, mas no momento que elas viram adultas, aí, não, peraí, cada um no seu lugar, né? E aquela amiga de infância, que não era amiga coisíssima nenhuma, passa a ser empregada dela. E tá lá, madame bonitona, bem arrumada, e a amiga, que é da família, lá passando roupa, cozinhando, com a coluna já arqueando, né? Muito mais, com a aparência de muito mais velha do que é. E a tia Anastácia, ela vai bem de encontro com isso. E antes que alguém fale que a gente está inventando racismo onde não existe, o próprio Monteiro Lobato ele é adepto da eugenia, que é uma pseudociência em voga no final do século XIX, início do XX, que realmente tentava provar por A mais B que a raça negra é inferior, biologicamente inferior. E também, gente, completando aí sobre a tia Anastácia, que ela é aquele estereótipo da mami, né? Que é aquela empregada negra, subalterna, submissa, que está ali cuidando das crianças, sendo da família, mas na realidade ela nunca é da família, ela nunca é tratada de forma igual. Então é um personagem que está dentro desse estereótipo, que é um estereótipo muito comum na história da TV. Né? O Vitor citou o exemplo, né, do Vento Levou, e a gente tem na televisão brasileira também outros exemplos além da tia Anastácia, e como isso foi também uma dificuldade por muitos anos para as atrizes negras, né, que elas ficavam praticamente só com esses papéis. A atriz, a Jacira Sampaio, né, que era a intérprete da tia Anastácia original, lá na primeira versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo, o personagem só é tão querido e lembrado com tanto carinho hoje por causa do talento gigantesco dela, porque era um personagem ruim ali, subalterno, secundário, mas em praticamente toda a cena com ela roubava a cena de tão boa atriz que era. E vale lembrar que a mesma coisa aconteceu lá com a atriz de O Vento Levou. Ela ganhou um Oscar fazendo a empregada da Scarlett O'Hara. Mas ela foi barrada de receber o Oscar dela. Ela não pôde entrar. Aqui no Brasil, como o Evandro falou, as atrizes negras sempre tiveram problema. Ou iam fazer empregada, quando eram jovenzinhas e jovenzinhas, iam fazer a mulata exportação, né, sexualizadas, né, sexualização, ou ela é matrona, né, empregada matrona, ou ela é sexualizada. Ou então só iam ter trabalho quando tinha novela de escravo. Aquelas novelas tipo Escravizaura da Vida, aí tem trabalho para ator negro, senão não tem. Agora isso está melhorando, mas ainda falta muita coisa para mudar. Agora as pessoas vão me odiar de vez. Quem não saiu do vídeo até agora vai sair nessa. Porque eu vou falar de um filme que eu acho que ninguém considera que é racista, que é
a franquia Máquina Mortífera, Lethal Weapon, do Richard Donner. Aquele personagem interpretado pelo maravilhoso Danny Glover, o Roger Murtaugh, ele também passa por estereótipos. Só que aí é pior, porque tenta se disfarçar. Porque é aquela coisa típica daquela época, dos anos 80, da era Reagan, que é a coisa do que chamam nos Estados Unidos de color blindness. A tradução literal seria cegueira para a cor, mas é a cegueira para a diferença étnica, né? Não tem mais diferença, somos todos iguais. Então você tem nos anos 80 muitos filmes que incluem personagens negros entre os protagonistas, junto com os heróis. Mas no frigir dos ovos eles acabam caindo novamente no estereótipo. Mas o Roger Murtaugh, ele estava ali, ele era o herói junto com o Mel Gibson ali, com o Martin Riggs. Mas o engraçado é que na hora de ser o cara que é o sedutor, o bonitão, que conquista todo mundo, quem é? É o branco, Martin Riggs, que é. O personagem do Murtaugh, apesar dele ser casado, ele é assexuado. Não tem relação romântica sexual na vida desse cara. Já é uma desumanização. Na hora de ter coisas ridículas, não é com Martin Riggs, com Martin Riggs que isso acontece, é com o Murtaugh. Aquela cena da privada, né, da bomba na privada, né, a coisa humilhante do cara ficar lá sentado, sem calça, que vai explodir É com o personagem do negro que eles fazem. Sempre vai assim. E a coisa do Salvador Branco também, porque no começo, no primeiro filme, eles se odeiam. Mas aí o Mel Gibson, né, o Martin Riggs, vai lá e salva o Murtaugh. Aí agora ele passa a gostar do Riggs, porque salvou a minha vida. Mais uma vez o estereótipo de que o negro é um cara que não consegue fazer nada se não tiver um branco para poder tirar ele dos apuros, né? E sem contar que no final das contas, quando você olha a Máquina Mortífera, eu duvido alguém aqui me desafiar. O protagonista é ou não é o Mel Gibson? Para mim, o Murtaugh, não sei se o Evandro concorda comigo, ele não deixa de ser um Lothar para o Mandrake. Só que amenizado, porque estamos nos anos 80, já teve a luta contra a segregação racial nos anos 60, a gente tem que dar uma amenizada nisso. Vamos fingir que está todo mundo igual, é o color blindness, não tem diferença, está todo mundo no mesmo nível. Não está. Eu concordo totalmente, e tem a coisa também nos Máquinas Mortíferas 3 e 4, que ele é sempre a vítima do bullying, né? O Riggs faz sempre algum tipo de bullying com ele. Inclusive no Máquina Mortífera 4 é um bullying ridículo, né? Que ele sai praticamente sem roupa, batendo asa como se fosse um pássaro, e que o Martin Riggs o convence a fazer isso, porque teoricamente iria distrair o bandido que estava lá com lança-chamas na mão. Então é duplamente ridículo, porque expõe o personagem negro ao ridículo, e ali ele vai sofrer bullying o filme inteiro por causa dessa cena logo no início do filme. E ainda tem a coisa do que também o personagem negro ele é, vamos dizer, burro o suficiente a ponto de ser enganado dessa forma. Tá? Porque fica claro ali que era uma zoação do outro, mas ele não percebe. Então, como é que ele não percebe? Se o público de cara já percebe que era uma zoação, né? Então tem isso também. E só no Máquina Mortífera 2, né, que é, na minha visão, o melhor filme da série, é que ele tem a palavra final, né? Ele mata lá aquele racista lá sul-africano, mas eu acho que aí foi uma coisa também, porque como era a questão do sul-africano, racista, então eles deixaram um personagem negro dando o último tiro, né? Tem o Esquadrão Classe A também nos anos 80. Aí alguém vai falar, não, Esquadrão Classe A, de brincadeira que Esquadrão Classe A é racista. Quem é o personagem negro do Esquadrão Classe A? Né, o BA, né? Que é o Mr. T, que fez lá o Clubber Lang também no Rock 3 e tudo mais. Agora, o BA, ele é o cara exótico. Estereótipo do exotismo, né? Cabelo, né? Lá. Pavio curto. Mais o estereótipo, que é o selvagem, ele é sempre bruto,
Ele nunca resolve as coisas pela inteligência, ele só consegue resolver as coisas se for na porrada. Então ele é emocionalmente desprovido de inteligência, né? Ele não consegue não estar de mau humor ou não sair baixando a borduna em todo mundo. Ele é fortão, igual o Lothar do Mandrake, né? Mais uma vez, o estereótipo do cara tem que ser o grandalhão. O grandalhão do grupo sempre é o cara que resolve os apuros na base da porrada e não na base do cérebro, sempre é o personagem negro. Ele está sempre sem camisa, sexualização, aqueles colares né, que é uma coisa que, tudo bem, não estou dizendo que ele não pode se vestir dessa forma. Tem gente que se veste assim. Aliás, o Mr. T usa o cabelo daquele jeito até hoje. Mas a questão é, ele é colocado ali para ser essa cota do exótico, né? Ele não é colocado ali para ser o cérebro da equipe, ele não é colocado ali para ser o sedutor da equipe, isso fica com um cara galã, lourinho. Ele não é colocado ali para ser o cara que tem as melhores falas, que tem o personagem mais psicologicamente bem desenvolvido. Ele é colocado ali para poder, nos anos 80, assim como o Murtaugh, ser o cara que parece que está ali ombro a ombro com os brancos, o color blindness. Não, aqui é todo mundo igual, aqui é uma irmandade de veteranos do Vietnã. Mas quando você olha com cuidado, não tem nenhuma igualdade ali, muito pelo contrário. Agora, eu via isso quando assisti Esquadrão Classe A? Claro que eu não via. Como eu não vi tanta coisa. E nem eu, também não via. E uma outra coisa que eu nunca me dei conta na época, nos Trapalhões, né, o programa humorístico aqui brasileiro, qual é dos 4 personagens, qual é o personagem que depende de ser bêbado para fazer humor? É o personagem interpretado pelo negro, né? Então, os outros personagens os outros 3 personagens não precisam estar bêbados, não precisam estar falando em bebida o tempo todo para serem engraçados. Mas o personagem negro tem que ser o bêbado do grupo, né? E tem que então, ser o malandro, fala errado. Claro que a gente vai, não, mas, poxa, o Mussum é engraçado porque ele fala tudo com um S no final. Pois é, mas é engraçado que por que tem que ser, né, esse personagem, né? Tem que ser o cara que... O humor dele tem que ser baseado em vários estereótipos, né? O cara do morro, o cara malandro, o cara que está sempre bêbado, o cara que fala errado. E também, Vitor, alguém pode dizer assim, mas vocês estão super analisando isso aí. O personagem ser bêbado foi uma escolha do Mussum. Ou o personagem cheio de cordões lá foi uma escolha do Mr. T. E aí vamos pensar, até que ponto é uma escolha ou até que ponto essas pessoas estavam tão mergulhadas nessa cultura que vem lá de trás, como nós mostramos, lá desde o Fantasma, do Mandrake, lá de trás. Então essas pessoas já estavam tão contaminadas por esses estereótipos que elas acabaram vestindo o estereótipo. Sim. Né? Ao não perceberem o estereótipo, ao também naturalizarem o estereótipo, acabam vestindo aquele estereótipo. Né? Então, será que foi uma escolha mesmo? Ou essa escolha foi direcionada já há muito tempo? Por isso que é importante para essa galera geração Z, geração alfa, que acha que o mundo começou em 2005, cara, nenhum de nós está zerado. Isso vale para mim, isso vale para o Evandro, e é por isso que a gente está propondo isso aqui. Não é lição de moral, a gente está refletindo e a gente ainda tem muita coisa que a gente não enxerga e que nós reproduzimos. E esse imperialismo psicológico lá que o Eric Lindstrom fala, ele é uma bomba que é usada para atingir todo mundo indiscriminadamente. Não é só para poder pegar o branco e o branco não perceber. É para pegar o colonizado também. A ideia é exatamente essa. O Lindstrom fala isso. É para o próprio colonizado também comprar isso. Então está todo mundo misturado nesse caldeirão mental. E a gente tem até o exemplo também, bem lembrado agora, que é o Morgan Freeman, que é um excelente ator,
né? O negro, ele não tem aquela fala dele problemática pra caramba, que é o racismo vai acabar se a gente parar de falar sobre ele. Então, assim, e ele é o protagonista do próximo exemplo que eu tenho aqui, que é o Conduzindo Miss Daisy, também dos anos 80, um filme que todo mundo acha lindo, e quando eu vi eu também achei lindo. Mas o filme é problemático pra caramba e trabalha com vários desses estereótipos que nós estamos falando aqui. A mulher é uma mulher insuportável, intragável, nariz empinado, mas o personagem lá do Morgan Freeman, ele aceita tudo e não, tudo bem, aquela paciência resiliente, né? Aquela compreensão infinita ao senhor branco, ou à senhora branca, no caso. E aí depois, quando ela finalmente consegue ver que o seu chofer tem qualidades, né, começa a ter uma afeição por ele, ensina ele a ler, olha aí a branca salvadora, né? Porque você está levando a civilização para ele, né? É o colonizador levando a civilização, a cultura, para aquele selvagem, analfabeto, né? Mas que ele é bom, ele é subserviente, né? Ele está ali tranquilinho, sim senhora, sim senhora. É problemático pra caramba esse filme. E eu gostava muito, mas estão ali os estereótipos do negro burro, serviçal, passivo e que precisa desesperadamente de um branco para salvá-lo. E aí, Vitor, eu queria só também falar aqui com os nossos amigos aqui do Pântano Pop. É assim, nós aqui, é, no lugar de privilegiados, né, dentro desse sistema horroroso do racismo, então precisamos de leituras, de conversas, mas quem é negro, na maioria das vezes, não precisou de uma leitura, de uma conversa com alguém para se sensibilizar. Por uma razão muito simples. Quem é negro vive na pele, né? Vê as pessoas atravessando para o outro lado para não passar do lado deles, ouve coisas horríveis, horrendas, passa por situações humilhantes. Então, nós ficamos aqui nessas nossas teorias, né? Tentando sensibilizar uns aos outros, mas para eles é muito fácil enxergar isso tudo, porque eles sentem, né? Então, para quem acha que a gente está aqui teorizando demais, né, essa teoria ela é a partir de algo prático, né, de algo que, infelizmente, acontece aí a cada minuto. Não acontece com a gente, por isso que a gente precisa de teoria para enxergar, mas a população negra não precisa de teoria. A teoria vem depois, para eles entenderem melhor e criarem os seus instrumentos de luta. Mas a sensibilização vem da pior maneira possível.